as taxas dos títulos pré-fixados estão em torno de 14% ao ano. E aí, será que é ou não é a hora do pré-fixado? Vamos falar sobre isso? Vocês adoram o pré-fixado, não é à toa. Ele é um título fácil de ser entendido. Você compra ele a 14% e, se levado a vencimento, ele vai render incríveis 14% ao ano. E antigamente eu falava para vocês que eu preferia o título IPCA+, porque a gente estava numa situação de instabilidade da inflação, instabilidade até, porque não, institucional, né? Será que o governo vai manter o arcabouço fiscal, não vai manter, vai mudar a meta fiscal, né? O que será que a gente pode pensar para a âncora fiscal do nosso país? Será que a inflação vai ser controlada? Será que a inflação não vai ser controlada? Então o IPCA+, era um título mais protegido, porque se a inflação subisse, o IPCA+, iria render mais. O pré-fixado não te protege da inflação. Então, por exemplo, se ele rende 14% ao ano e a inflação sobe para 15% ao ano, você perde toda a sua rentabilidade, né? Você vai ter rentabilidade real, ou seja, rentabilidade acima da inflação, negativa, né? Se for esse o caso. Então, pré-fixado é um título que a gente usa para quando a gente acha que a inflação vai cair. Neste caso, você vai ganhar rentabilidade real, né? Você vai render mais do ponto de vista real quando você tira a inflação. Então, ele é um bom título para isso. E aí, vale a pena? Quando a gente olha o cenário inflacionário no Brasil, a gente vê que hoje a inflação está acima da meta, mas ela está controlada, né? O mercado estima que esse ano vai ficar em torno de 5,5%, ano que vem 4 e pouco, depois 4, depois 3,75 e vai voltando ao redor da meta, ainda distante do centro da meta. Quando a gente olha a inflação implícita no mercado, né, a inflação precificada pelo mercado, ela teve uma boa queda também, mas ainda está em torno aí desses 5,5%, que é um patamar alto quando comparado à meta, mas é o que a gente vem rodando aí nos últimos anos. Então, em termos de inflação implícita, já tem muita coisa precificada nessa curva de juros. E para você perder dinheiro com pré-fixado, para você perder o juro real, você teria que ter uma situação onde a inflação média para os próximos anos ficasse acima de 5,5%, que é bem difícil, né? Vamos combinar. Ainda mais ser respeitado o arcabouço fiscal. Esse ano já tivemos o governo falando de contingenciamento de gastos, né? Mais alguns ajustes para lá e para cá. Também tivemos, por outro lado, falando de mais gastos, vale gás, vale isso, vale aquilo, aumento do Bolsa Família. Então ainda é incerto o que ele vai fazer, mas dizendo que o equilíbrio fiscal é uma das prioridades aí desta gestão. Um outro ponto importante é que quando a gente olha o cenário externo, o mercado vem temendo uma desaceleração da atividade econômica, por exemplo, nos Estados Unidos, por conta do tarifaço. Se você de fato for ter uma recessão nos Estados Unidos ou uma queda do crescimento americano, o próprio Banco Central americano pode reduzir as suas taxas. E quando ele reduz a taxa americana, como a nossa taxa pré-fixada é a taxa americana e mais um prêmio de risco, se a taxa americana cai, a nossa taxa pode cair também. Então, teve mais essa variável aí que entrou na jogada e pode significar que a gente trabalhe com taxas um pouco menores lá na frente. Além disso, temos no Brasil também alguma perspectiva de mudança de governo a partir do ano que vem, que poderia fazer com que entrasse no governo um governo mais fiscalista, que aumentasse a credibilidade do mercado no equilíbrio fiscal futuro. Este ganho de credibilidade poderia também fazer com que o mercado precificasse um prêmio de risco
que eu falei para vocês, né? Um prêmio de risco aqui menor, reduzindo as taxas dos pré-fixados. Tudo isso que eu falei pode ser um trigger bem importante, sim, para quem tem pré-fixados. Então, se você tem pré-fixados a 14%, que é grosso modo que está precificado no mercado agora, e se você investe nesses títulos e essas taxas caem, você pode ter ganhos de marcação a mercado, rendendo inclusive mais de 14% no ano que elas ocorrerem. Então, é um título que eu gosto para o momento atual, sim. Quero aproveitar também e mostrar 2 gráficozinhos para vocês. O primeiro é esse aqui do histórico do pré-fixado com vencimento em 2030. O que a gente pode ver é que no ano de 2015, quando a inflação bateu 10,67, esses títulos subiram bastante em patamares próximos aí de 17%, de 16%. Logo depois, quando veio impeachment, teto de gastos, reformas estruturantes, as taxas começaram a cair e caíram até em torno de 7% apenas por um excelente trabalho do Banco Central na época. Agora as taxas voltaram a subir e o que a gente pode ver é que elas estão em patamares historicamente muito altos. Então, do ponto de vista simples de alocação de dinheiro, vale a pena você alocar dinheiro num pré-fixado se você não acha que o risco de aumento de inflação é tão grande assim, vale a pena você alocar dinheiro num pré-fixado, porque de um ponto de vista de taxa histórica, tá uma taxa super vantajosa. Para vocês terem uma ideia, aqui na planilha, se a gente investe por um ano, né, se a gente compra um título de um ano, a gente tem um retorno bruto de 14% e um retorno líquido de em torno de 12%, que é uma bela de uma rentabilidade. Se a gente investe por 2 anos, então um título com vencimento lá em meados de 27, a gente tem um retorno bruto de quase 30 e um líquido de 25. Se a gente investe, por exemplo, por 5 anos, com essa taxa de juros, a gente rende quase 100%, ou seja, a gente quase dobra o nosso patrimônio, né, em retorno bruto. E aí, em retorno líquido, 78% de rentabilidade. E se a gente investe por 6 anos nessa taxa, portanto, compra aí um título pré-fixado com vencimento 2031, muito parecido com esse gráfico que eu mostrei para vocês, a gente tem um retorno líquido de 100%, ou seja, a gente dobra o valor que a gente colocou em apenas 6 anos. Isso é muita taxa, minha gente. Vocês não vão achar uma taxa dessas em nenhum lugar do mundo. Realmente, isso aqui é puro suco de Brasil. Então, vale a pena ter pré-fixado? Vale. Eu acho que vale a pena ter pré-fixado. Mas quanto de pré-fixado eu vou ter na minha carteira? Eu, Marília, sigo achando que pelo risco do cenário, de ano eleitoral, da instabilidade política, ainda vale a pena ter o pré-fixado, mas não como o personagem principal da sua carteira. Eu acho que vale a pena ele ser o coadjuvante, sabe? Não vai ser o título que você mais vai ter, porque ele vai trazer muita volatilidade para sua carteira quando marcado ao mercado, mas ele pode ser um coadjuvante que tá lá também para compor a sua carteira de renda fixa e para dar um toque a mais de rentabilidade se as coisas melhorarem. Então, acho que vale a pena sim numa proporção um pouco melhor. Se você quer saber, inclusive, qual proporção eu uso na minha carteira de renda fixa, né, recomendada no Renda Fixa Pro, eu vou deixar um link aqui embaixo para você conhecer a minha carteira do Renda Fixa Pro. Lá você vai encontrar o título que eu mais gosto para o momento atual, vai encontrar um título pré-fixado também, com um vencimento que eu recomendo na carteira, e também vai encontrar outro grupo de títulos, inclusive com créditos privados também, e nomes que eu gosto, de bancos, de empresas, para aumentar um pouquinho o retorno dessa minha carteira. Então é isso, pessoal. Para você que adora um pré-fixado e que não vê a hora de comprar pré-fixado, acho sim que o momento é propício.
Como eu falei para vocês, não é o personagem principal da minha carteira, mas acho que vale como um excelente coadjuvante. Muito obrigada a todos e até a semana que vem.